A concessionária responsável pelo ferryboat que liga Guaratuba a Matinhos, no litoral do Paraná, foi condenada pela Justiça a melhorar o serviço em regime de urgência. A fila do ferryboat chegou a 28 quilômetros hoje, na volta do feriado de Ano Novo. Em Guaratuba, os dois acessos às estradas para Santa Catarina e Curitiba foram interditados. A espera dos motoristas para embarcar nas balsas chegou a 4 horas. 4 horas. Quem estava em Guaratuba, hoje continuou o problema. A pessoa fica lá presa na cidade. Porque vamos imaginar que tem uma emergência, que você tem que ir, por exemplo, para o hospital. Tem que sair de Guaratuba. Para o sul, não dá, porque vai pegar a estrada de Joinville, que está sempre congestionado. Para o ferryboat, vai pegar uma fila que chegou a 28 quilômetros. Imagine só, é uma viagem o tamanho dessa fila. 4 horas as pessoas paradas. É hora também, esse é um outro assunto, de haver uma mobilização, porque as pessoas vão pensar, mas isso é só no final do ano. E não é verdade, é em todo o feriadão. E o pior, quem vai fazer os planos lá para frente já vai pensar nisso, já não vai para lá. Prejudica Guaratuba, prejudica o sul, o litoral sul do estado, se esse problema que está aí há 40 anos não for resolvido. E veja a seguir, o Paraná é o primeiro estado a abastecer um banco de dados nacional de DNAs de suspeitos de crimes. E uma massa de ar frio derrubou as temperaturas em Curitiba e no litoral do Paraná. O Paraná é o primeiro estado a alimentar um banco nacional de dados de DNA dos presos. O cadastro serve para ajudar nas investigações criminais de todo o país. Hoje, 3.500 presos do Paraná se encaixam nos requisitos da nova lei. A Secretaria de Segurança criou uma comissão presidida por este perito, que tem doutorado em genética humana, para adequar o estado à norma federal. Essa lei é um grande avanço. Ela permite agora que nós, a partir de uma amostra de local de crime, nós consigamos identificar o indivíduo pelo seu perfil genético. A identidade criminal está sendo viabilizada por este projeto. É desses computadores ligados a sofisticados equipamentos que pode sair a identificação de criminosos. É o cruzamento de dados genéticos. Em países da Europa e nos Estados Unidos, esse sistema já funciona há mais de 15 anos. No Brasil, a lei que entrou em vigor há 2 meses e que precisa de regulamentação torna obrigatória a coleta de material genético de condenados por homicídio, estupro e crimes considerados hediondos. O Paraná sai na frente. Aqui no Laboratório Forense do Instituto de Criminalística estão mais de 400 amostras que podem levar as autoridades a criminosos. O CODES, que é o software que faz o gerenciamento desse banco de dados, ele permite não só confrontar amostras entre os estados de um país, mas também entre países, né? Há um confronto de dados de dados genéticos entre outros países que têm a mesma plataforma. Esse banco de vestígios já permitiu à polícia esclarecer vários crimes, como os praticados pelo homem que pode ter estuprado mais de 100 mulheres em Curitiba. Ele não era obrigado a fornecer material genético. A polícia, então, encaminhou para a perícia a escova de dentes e o resultado foi positivo. Até mesmo um estupro praticado há 10 anos foi esclarecido. A delegada que conduziu a investigação vê um ganho para a sociedade com a nova lei. Principalmente os casos de abuso sexual, de violência sexual, eles são cometidos em locais ermos que não têm testemunhas. Então, a polícia depende da prova técnica, né? E o exame de DNA é uma prova técnica irrefutável. O governo do estado deve investir R$1,5 milhão na adequação, ampliação do laboratório e contratação de profissionais qualificados. Agora, tendo esse suporte de laboratório, de comparação, de banco de dados, realmente é um avanço muito grande. Nós temos a confiabilidade absoluta nesse tipo de exame. Tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público, confiam plenamente nesse tipo de exame. O tempo virou em Curitiba e nas praias hoje. A temperatura aqui na capital foi de uma máxima de 25 graus ontem para uma mínima de 16 hoje, diferença de 9 graus. Em Curitiba foi dia de tirar os casacos do armário. O frio com temperatura abaixo dos 20 graus o dia todo pegou os curitibanos de surpresa. De acordo com o CIMEPAR, a frente fria se afastou do Paraná, mas uma massa de ar frio derrubou as temperaturas e provocou chuva em todo o dia aqui em Curitiba, litoral e região dos Campos Gerais. E amanhã o tempo continua fechado com chuva fraca. Veja a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, amanhã de tempo chuvoso. À tarde, o céu fica encoberto. A temperatura na capital vai de 14 até 20 graus. No litoral, chuva durante todo o dia. Mínima de 19, máxima de 24 em Paranaguá.
Em Ponta Grossa, céu encoberto de manhã e tempo nublado à tarde. Mínima de 18 e máxima de 23 graus. E veja a seguir a tradicional bênção dos carros. E o chafariz de um shopping foi transformado em uma fonte dos desejos. Acontece na sexta-feira a tradicional bênção dos carros. A bênção é feita por freis capuchinhos da Igreja das Mercês e também em várias outras capelas. Na cidade industrial de Curitiba, um frei mandou colocar uma faixa no mínimo inusitada para convocar os motoristas. O aviso foi pregado em frente à capela mortuária da Igreja São Leopoldo. A faixa foi fotografada pelo telespectador da Band, Célio Borba. O alerta é para que os motoristas compareçam, caso contrário, podem terminar ali. A bênção vai das 7 da manhã até as 8 da noite. Um padre marqueteiro, ele está fazendo uma espécie de marketing para assustar as pessoas. Não deixa de ter razão, é verdade. Mas a igreja também tem as suas formas de conscientizar as pessoas. Não adianta a pessoa ficar rezando e falando para lá e para cá que tem essa ou aquela religião e quando vai para o carro dirige feito maluco, coloca a vida dos outros em risco. A frase do padre aí é de impacto. Mas tem cemitério que é assim também, né? Você passa na frente do cemitério e tem aquela frase: vestes do pó e ao pó retornarás, ou aqui te esperamos. Será que precisa assustar os vivos? Vamos nos preocupar com coisas que temos que resolver agora e não ficar pensando nisso dessa forma assim tão pesada. As empresas de ônibus comemoram a volta dos passageiros e esperam um crescimento de até 10% nesse ano. A reportagem completa você lê no Jornal Metro de amanhã. O Metro é distribuído de graça em vários pontos da cidade. A decoração de final de ano de um shopping de São José dos Pinhais incluiu um pequeno chafariz. O público que frequenta transformou o local em uma fonte dos desejos. Pode até parecer tolice para quem não acredita, mas aqui foi assim. Uma moedinha puxou outra e não para. As pessoas se aproximam, olham e não resistem. Lá vai a moeda. Eu acho assim que todo mundo está procurando a felicidade, né? O bom seria se com uma moedinha a gente conseguisse encontrá-la, né? Eu acho muito importante porque, é um consentimento das crianças, vão lembrando do passado, assim, até mesmo o seriado, assim, vão lembrando, vão jogando as moedas, assim, e vão pensando assim, o futuro, mais presentes que tiver, vai continuar fazendo isso aí, a mesma coisa. Quando montamos a decoração, nós imaginávamos que as pessoas viessem jogar moeda na fonte. Então, e uma jogou, a outra viu e jogou e se tornou uma fonte dos desejos aqui. Há um mês e meio, quando essa estrutura foi instalada, a administração do shopping não imaginava e nem tinha como objetivo que o local se transformasse em uma fonte dos desejos. Mas foi isso que aconteceu e hoje a fonte está desse jeito, totalmente tomada por moedas. E já que o local se transformou em um ponto de pedidos e de desejos, eu também vou fazer o meu aqui de cima, vou lançar a minha moeda. Todas essas moedas serão retiradas daqui e vão ajudar instituições aqui da região. Essas moedas serão no dia 9 retiradas, contadas e distribuídas ou convertidas em produtos para as instituições de caridade que o shopping ajuda. De ação espontânea para uma ação de marketing. O shopping já pensa em usar a fonte como mote publicitário. Vegas tem uma máquina, na Itália tem água onde joga moedinha. E os pedidos nem sempre são tão íntimos que não possam ser revelados. Qual é o pedido? Dá pra você contar pra gente ou não? Não. Falar do Corinthians. É segredo. É segredo? É do Timão, né? Corinthians. Que ele seja o quê? Campeão brasileiro ano que vem? Campeão de tudo ano que vem. Uma ótima noite para você. Boa noite, fique agora com o Jornal da Band.